Atos 10, de 30 em diante. Acharam aí? Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto ao mar. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E a este mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Bom, esta é a narrativa sobre o poder de uma célula. Não sei se você já viu essa história, mas o que está escrito aí é que Cornélio teve uma visão, Pedro teve também uma visão, e Deus convoca Pedro para estar indo à casa de Cornélio. E quando ele chega lá, estão todos prontos, preparados naquela casa, e ali nasce uma célula. Pedro chega, prega o evangelho. Até aquele momento Pedro não tinha entendido que os gentios também deveriam receber a palavra, mas antes Deus havia dado a ele uma visão. E quando ele chega na casa de Cornélio e começa a pregar, o Espírito Santo começa a mostrar para ele que a revelação que ele tinha tido é que o evangelho poderia e deveria alcançar os gentios também. E aí surge esta célula na casa de Cornélio. E hoje eu queria falar com você sobre o poder das células. Poder de quê, irmãos? Você acredita que as células têm poder, ou há poder nas células? O que você acha? Fala para quem está perto de você aí, se você acredita no poder das células. Você tem que dizer: eu acredito no poder de uma célula. Quem foi alcançado por uma célula aqui? Quem foi alcançado através de uma célula? Amém, que coisa tremenda. Então fica fácil para você entender o poder de uma célula. Jesus evangelizava nas casas. Jesus encontra Pedro e logo vai à casa de quem? De quem, irmãos? De Cornélio, irmãos. Pedro foi à casa de Cornélio, Jesus não foi à casa de Cornélio. Jesus vai à casa de Pedro. E na casa de Pedro, Jesus cuida das pessoas que estão lá. Alguns dizem inclusive que um dos motivos porque Pedro traiu Jesus foi porque ele curou sua sogra. A sogra de Pedro. Ele também vai à casa de Mateus. Jesus vai à casa de Pedro e as pessoas ficam escandalizadas porque ele estava pregando para gentios, publicanos. Vai à casa de um fariseu, embora era até normal que ele pudesse ir na casa do fariseu, mas ele vai à casa do fariseu pregar. E tantos outros episódios, Jesus estava em uma casa. Jesus foi às casas e nas casas ele pregava o evangelho. Orientou os seus discípulos a irem de casa em casa. A irem de quê, irmãos? Vocês querem ler aí Mateus 10, 11 a 14, diz assim. Ele diz: não levem nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu salário. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz. Se não for digna, torne para vós a paz. E aí ele vai continuar falando sobre esta bênção
que eles tinham que levar de casa em casa. A igreja primitiva crescia na pregação do evangelho. E o evangelho era pregado onde, irmãos? Onde o evangelho era pregado, irmãos? Aí você diz, não, Atos 2:42 diz que eles partiam pão de casa em casa. É verdade. Só que não está em Atos 2:42 que eles pregavam de casa em casa. Está em Atos 5:42. Atos 2:42 realmente fala que eles comiam, repartiam pão de casa em casa. Porque tem gente que ainda diz, não, mas esse texto não tem nada a ver com célula. Não tem mesmo não. Mas Atos 5:42 diz, em todos os dias, no templo e nas casas, onde não cessavam de ensinar a Jesus e anunciar a Jesus o Cristo. Então o evangelho era pregado de casa em casa. Igrejas nasceram em casa. Você sabia disso? Claro, inúmeras igrejas nasceram em casa. A maioria das igrejas nasceram em uma casa, por causa do trabalho de alguns servos de Deus em uma casa. Cornélio foi o primeiro anfitrião. Foi o primeiro? O que é anfitrião? Alguém que cede sua casa para abrir uma célula. E nós precisamos acreditar no poder da célula, ao ponto de levantarmos pessoas que abram suas casas para a pregação do evangelho. Na verdade, cada lar de paz bem feito, que nós vamos abrir a partir da semana que vem, cada lar de paz bem feito, feito segundo a direção da igreja, pode se tornar no futuro uma célula. E aquela pessoa que é da casa ali é o anfitrião daquela célula. Ou seja, amanhã ele será anfitrião, depois de amanhã ele já será um líder de célula. Então Cornélio experimentou o poder do evangelismo em casas, apresentando ou dando a sua própria casa. Recebeu a revelação para ir buscar alguém para trazer a palavra. Foi isso que Cornélio recebeu. Deus revelou a Cornélio, vá onde está Pedro, traga-o para que ele ministre esta célula. Claro, o nome não era célula, mas era uma célula, era o evangelismo em uma casa. Cornélio também convocou as pessoas. É evidente, irmãos, não existe célula sem pessoas, correto ou não? Correto ou não? Muitas pessoas não conseguem fazer a célula produzir porque eles não chamam ninguém. Eles não chamam os amigos, não chamam os parentes, não chamam os vizinhos e nunca vão ter uma célula que funcione. Agora, se você chamar as pessoas, elas vão, elas acabam indo. E foi isso que fez Cornélio. Ele convocou as pessoas. Ele estava ansioso por conhecer o evangelho. Ele estava desejoso em conhecer o evangelho. Como nós lemos aqui, ele disse que tinha preparado tudo. Ele disse, Pedro, eu recebi essa visão e resolvi atender a visão e fui, mandei buscar você. Está aqui o povo. Diz que a casa de Cornélio estava cheia de pessoas. A casa de Cornélio estava cheia de quê? Nunca despreze uma pessoa que seja um bom convocador. Nunca despreze. Se você tem alguém que está começando da fé, mas já é excelente para convocar as pessoas, trabalhe com ele. Traga essa pessoa para perto. Vá à casa dele, mesmo que ainda não seja uma célula, mas profeticamente ali vai nascer uma célula. Vá na casa dele, faça um culto, faça uma comemoração. Use, aproveite essa capacidade, essa habilidade que essa pessoa tem de atrair pessoas. Você sabe que depois de um ano na igreja, a maioria de nós perde quase todos os contatos com pessoas não crentes. Aqueles contatos amigáveis, aqueles contatos mais próximos. A tendência de todas as pessoas naturalmente é que depois de um ano que estão firmes na igreja, elas se distanciem mais das pessoas que não estão na igreja. Não que vão abandoná-las, mas se distanciam. Por isso que lá em Bogotá se diz que o crente que realmente teve uma experiência com Deus não deixa de abrir uma célula em um ano. Se você não tem uma célula e já tem mais de um ano de crente, você não entendeu o chamado de Deus e você perdeu a oportunidade de atrair logo nos primeiros dias da sua fé as pessoas para perto de você. Em Bogotá, a pessoa já começa a tratar de se arrepender diante de Deus, de chorar diante de Deus, se ela passa um ano na igreja e não tem uma célula. Por isso que a maioria das pessoas lá tem células com 8, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 pessoas. Claro que não é uma só célula,
abre uma célula primeiro, daqui a pouco a célula começa a crescer, abre uma outra célula, daqui a pouco a célula cresce, abre uma célula de jovem, daqui a pouco a célula de jovem cresce, a célula de adulto cresce, a célula das mulheres cresce, a célula dos homens cresce, abre uma célula de criança, e assim vão crescendo na visão de conquistar pessoas através das células. Pedro foi o primeiro líder de célula, foi ou não foi? Desta célula, quem foi o primeiro líder? Pedro. Por que Pedro foi o primeiro líder? Primeiro porque ele recebeu a revelação de ir levar o evangelho. Você já recebeu a revelação de Deus de que Ele quer que você leve o evangelho para as pessoas? Quem já recebeu a revelação de Deus? Quem já recebeu essa revelação? Tem gente que não recebeu? Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga: todos os que andam com Deus receberam uma revelação tremenda. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. Indo, né? Onde você for, pregue o evangelho. É isso que a Bíblia diz. Todos nós fomos convocados e já recebemos a revelação. Às vezes você está esperando um anjo, para que o anjo venha e diga: pregue o evangelho. Irmão, Deus não vai mandar, não vai levantar nenhum anjo para te revelar aquilo que já está revelado. Deus não vai te dar nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma revelação sobre aquilo que já está revelado. Ele pode dar uma revelação dizendo: você está em pecado, porque não está cumprindo aquilo que devia cumprir. Então ele não está repetindo, não está mandando outra revelação. Ele está te revelando o seu pecado, porque a revelação já está aqui. E a revelação é ir pregar o evangelho. Ele obedeceu à direção de Deus ou não? O que vocês acham? Não, mas eu vou na casa de Cornélio. Quem é Cornélio? Chegou na porta da casa, imagina, chegou na porta da casa e viu que tinha muitos gentios que não eram fariseus, não eram judeus que estavam ali naquela casa. Ele não resistiu, irmãos. Ele se posicionou e começou a pregar o evangelho. Ele nunca tinha pregado para gentios, mas o Espírito Santo foi revelando: você está no lugar certo, na hora certa, porque eu já havia te mostrado que se eu disser que eles são puros, eles serão puros. Se eu disser que eles podem ser purificados, eles serão purificados. E por isso, né, ele disse a frase: não considerem impuro aquilo que Deus diz que é puro, porque ele tinha recebido uma revelação anterior, e aí entendeu que a revelação era para aquele tempo. Ele ministrou sobre o quê? Sobre Jesus, a revelação da cruz, e sobre sua experiência com Deus. O que Pedro ministrou, irmãos? Claro, ele não fez nada mais do que isso. Levou as pessoas a um encontro, ou não? Pregou a palavra e ali as pessoas tiveram um encontro com Deus. O encontro foi rápido, esse encontro foi rápido. Foi tão rápido que eles receberam a revelação da cruz, se arrependeram, e antes que eles levantassem a mão já estavam cheios do Espírito Santo. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Que célula poderosa. Você acredita que Deus pode fazer assim na sua célula? A pessoa vem visitar a sua célula antes que ela diga, mas ela já creu no coração que quer receber Jesus. Ela começa a falar em língua estranha e o poder de Deus vem sobre ela. Isso pode acontecer com você. Pedro foi esse líder tremendo, extraordinário, que Deus usou. Qual é o aspecto básico de uma célula? Vou só passar rapidinho para você. A unidade básica de todo organismo: ela se alimenta, cresce e se reproduz. Assim é uma célula. É um pequeno grupo visando desenvolver o crescimento integral da pessoa, através da ministração da palavra. O líder é o pastor desse pequeno grupo. Quem é o pastor do pequeno grupo? Cada semana devem levar uma pessoa nova para a célula. Toda semana, semana após semana, está todo mundo lá, achando que está fazendo muito em ir para a célula. Eu quero dizer para você, isto é um clubinho social. Você é presidente de um clube social se toda semana não vai ninguém à sua célula. A célula leva uma pessoa toda semana. A célula leva uma pessoa quando? Toda semana, através da cadeira vazia, através da oração de 3. Você viu o testemunho do pastor Laudo Jair, lá no Gama no passado? Ele lançou aquela estratégia, eu me importo. E aí lá no Gama tinha um culto aos domingos. E por causa daquela estratégia eu me importo, porque as pessoas da igreja se envolveram. Depois de 40 dias, o pastor Lau passou a ser obrigado a fazer 2 cultos, um culto às 5
e outro às 19, porque não cabiam mais as pessoas, porque a igreja creu que podia colocar uma pessoa a mais. Ou seja, em 40 dias a igreja dobrou a assistência. Você acha que nós somos capazes de dobrar a assistência nos cultos em 6 meses? O que você acha? Será que você pode trabalhar por isso? Quem é que pode trabalhar por isso? Quem é que pode trabalhar para que sua célula tenha sempre uma pessoa nova a cada semana? Isso será uma bênção na sua vida. A visão das células não é um programa da igreja. A igreja não tem um monte de programas, um monte de atividades, e a célula é uma dessas atividades. É um departamento da igreja, não. A nossa igreja, o nosso carro-chefe são as células. Através das células nós cuidamos das pessoas, ganhamos as pessoas, consolidamos as pessoas, discipulamos as pessoas e enviamos as pessoas a abrirem novas células. Tudo na igreja Batista Restauração é movido através das células. Então, se você está na célula, se você se envolve com a célula, você está envolvido no programa da igreja, no programa principal da igreja. Se você não envolve nas células, você não está envolvido no programa principal da igreja. E o nosso compromisso com Deus é envolver todas as pessoas nas células, é fazer com que todas as pessoas amem a célula, porque esse é o programa principal da igreja. Qual é o programa principal da sua igreja? Se alguém chegar em você lá fora, alguém de outra igreja, perguntar qual é a principal atividade da sua igreja, o que é que sua igreja faz, assim, qual é a coisa que marca a sua igreja, o que é que você vai dizer? Diga com vontade, irmão. Célula. Minha igreja, a base do ministério da minha igreja é célula. Tudo na minha igreja funciona em célula. Alguém pergunta, pastor, por que sua igreja só tem um culto durante a semana, fora o domingo? Por quê? Que a minha igreja, a coisa mais importante são as células. Está entendendo, irmão? Não, pastor, por que não faz um culto na quinta, outro na terça, outro na sexta? Faz uma reunião, traz pregadores, porque nossa igreja, a base do nosso ministério são as células. O propósito da célula, esse eu vou passar rapidinho, que você já deve ter ouvido tantas vezes falar sobre isso: levar a mensagem de salvação. Ela é o braço evangelístico da igreja. Através da célula nós evangelizamos, ganhamos almas. Que o Senhor, como o Senhor foi tremendo, né? Como o Senhor foi extraordinário em nos ensinar a ter células, a abrir células, a fazer as células funcionarem. Imagine, irmãos, essa igreja sem células. Pensa como é que estaríamos aqui. Um monte de gente velha, rabugenta, ou não? Não é velha na idade não, é na mentalidade. Vazia, igreja vazia, sem pessoas novas, sem testemunhos novos. Ia ser uma coisa triste, porque não tínhamos como evangelizar. Não tem outra estratégia melhor do que essa para evangelizar. Vocês ouviram os testemunhos ontem, lá de Bogotá, e quantos outros nós temos, não é de Bogotá, de igrejas, de pastores que vão a Bogotá todo ano, que tinham 20 pessoas na igreja, e hoje tem centenas, milhares de pessoas, tudo através das células. Bom, a célula, o outro objetivo da célula é consolidar o crescimento da igreja, retendo fruto. É claro, irmãos, através da célula nós conseguimos reter as pessoas, porque lá tem um acompanhamento diferenciado, lá as pessoas estão próximas, lá ela recebe uma palavra mais específica para a sua situação, para a sua necessidade, manifestar a vida de Cristo. A célula também é lugar de acontecer o quê? Acontecer o quê, irmãos? Eu profetizo que a sua célula vai ter milagre. Eu profetizo que você vai abrir uma célula, não vai demorar muito, e nela haverão milagres. Você acredita que a sua célula vai ter milagres? Amém. Primeiro você tem que querer abrir a célula, amém? Porque se não abrir não vai ter milagre. Deus vai interromper o milagre. Daqui a pouco você vai ouvir uma palavra duríssima sobre isso. Promover uma mudança de valores, criar um ambiente de comunhão, ajudar a suprir a necessidade das pessoas e visar alcançar uma equipe de discípulos, que é a segunda coisa mais importante da igreja. Primeiro a gente ganha através das células, mas não só ganhamos, mas queremos transformar as pessoas em discípulos. Discípulos líderes, não são discípulos seguidores, pessoas que vêm à igreja, mas discípulos que estejam dispostos a liderar pessoas. Deus chamou você para liderar pessoas. Oi? Deus chamou você para liderar. Deus não chamou você para ser cauda. Deus chamou você para ser cabeça, líder, influenciar pessoas. Mas hoje eu quero dizer a você,
que precisa haver um rompimento de toda a influência de Esaú na nossa vida. Você sabe quem foi Esaú? Ei, irmão, você sabe quem foi Esaú? Esaú é o exemplo a não ser seguido. Esaú é uma pessoa que agiu de maneira errada diante de Deus. Foi uma pessoa terrível e que a Bíblia menciona Esaú algumas vezes, tanto no Velho como no Novo Testamento, como uma pessoa que nós não devemos seguir. O autor de Hebreus, lá no Novo Testamento, acaba dizendo: não sigam o exemplo de Esaú, não sejam como Esaú, devasso, profano, que vulgarizou o nome de Deus, que vivia envolvido com pecados sexuais. Pessoas que querem fazer a vontade de Deus precisam sair da influência de Esaú. Você vai entender o que eu estou falando. Deus deu quantos filhos para Isaac? Um era Esaú e outro era Jacó. Você acha que os dois receberam tudo igual? No geral, eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Moravam debaixo do mesmo teto? Tinham saúde? Era tudo igual na vida de Esaú e de Jacó. Assistiam na mesma igreja, é possível. Quer dizer, iam aos mesmos cultos, ouviam a mesma palavra, ouviam as mesmas pregações, ouviram o pai e a mãe falando sobre o reino de Deus, sobre a pessoa de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eram duas pessoas que tinham tudo para serem parecidas, mas algo os diferenciou. Algo tão terrível que a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Deus amou a quem? Mas se aborreceu de Esaú. Ou seja, Esaú foi alguém aborrecido de Deus. Foi alguém que Deus olhou com um olhar de ira por causa do comportamento deste homem. Hoje vamos romper mais uma vez. Eu quero dizer a você, hoje vamos romper com toda a influência de Esaú na nossa vida. O que Deus disse para Esaú? Ainda que vocês reedifiquem, Ele diz: eu vou destruir tudo o que Esaú tiver. Ainda que você reedificar a cidade de vocês, eu vou destruir. Vocês vão ter o deserto como herança. Este era um decreto de Deus. Por quê? Porque a motivação de Jacó era correta, mas o coração de Esaú não era como o coração de Jacó. Ele não entendeu, irmãos, o que Jacó entendeu. Esaú não conseguiu compreender. Ele não entendeu. E Deus acabou fazendo quem primeiro? Quem se tornou o primeiro entre Jacó e Esaú? Jacó. Porque Jacó entendeu. Entendeu o que, irmãos? O que Jacó entendeu? O que você acha que Jacó entendeu? O que você imagina que Jacó entendeu? Entendeu como servir a Deus. Entendeu qual é o propósito de Deus, o que Deus espera de cada um de nós. O que Jacó entendeu foi o contrário do que Esaú entendeu. Esaú entendeu que podia viver uma vida relaxada, que podia viver a vida sem se preocupar com Deus, sem amar a Deus, sem servir a Deus corretamente. Esaú não se comportou como devia diante de Deus. Esaú fazia tudo para Deus de maneira relaxada. Esaú não se preocupava em amar a Deus, não queria fazer nada para Deus. Pergunte para quem está do seu lado: você deseja fazer algo para Deus? Pelo contrário, Esaú se inclinou, seu coração se inclinou às mulheres cananeias, contra a vontade do seu pai e contra a vontade de Deus. Mas eu queria contar uma coisa para você que diferencia Esaú e Jacó. Jacó foi alguém que, embora não fosse a melhor pessoa do mundo, amou servir a Deus e amou dar frutos para Deus. Esaú, pelo contrário, ele não desejou frutificar para Deus. Ele não gostava de fazer algo para Deus. Ele não sentiu-se impelido a fazer algo para Deus. Por isso Deus disse: a minha parte para você, Esaú,
é o empobrecimento. É o que, irmãos? Alguém aqui quer ficar pobre? Alguém aqui deseja empobrecer? Deus diz àqueles que não querem dar fruto, irmãos: eu não dou bênção para você, você não tem a minha bênção. Você não quer me servir? Você não quer fazer o que me agrada? Você não tem a minha bênção. Por isso tantas pessoas trabalham, se esforçam, lutam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana, feriado, e nunca prosperam. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção de Deus não está sobre eles, como não esteve sobre Esaú. Deus disse: eu vou colocar minha mão contra você e você vai empobrecer, e se você construir algo de bom, eu, o Senhor, vou destruir, vou aniquilar. Tantas vezes vocês construírem, eu mesmo vou destruir. Por quê, irmãos? Porque Esaú não estava disposto a dar nada para Deus. Esaú não estava disposto a frutificar para Deus. E o testemunho que a Bíblia diz em Hebreus 12:16 é que nós não podemos ser como Esaú, alguém que não quer frutificar, alguém que não deseja ser frutífero, alguém que não deseja trabalhar para Deus. Sabe, tem muitas pessoas como Esaú nas igrejas, irmãos. Tiram de Deus, querem a bênção de Deus. Todos querem a bênção de Deus, querem ou não querem? Todos querem a bênção de Deus, é ou não é? Mas tem muitas pessoas que são como Esaú, querem a bênção de Deus, mas não valorizam o serviço a Deus, não dão valor ao servir a Deus. E pior do que isso, além disso, fazem pirraça contra Deus. São pirracentos, já que não querem, já que não fazem do jeito que eu quero, então eu vou fazer minha pirraça. Eu não vou para a igreja, eu não vou participar, eu não vou me envolver, eu vou falar mal, eu vou murmurar, eu vou fazer de conta que não é comigo, eu vou envolver outras pessoas com as minhas conversas terríveis, malignas. São assim os Esaús que estão na casa de Deus, irmãos, e que são reprovados por Deus, porque não querem servir a Deus, não querem frutificar para Deus. E hoje o convite de Deus a você, para a gente encerrar, é que você possa quebrar toda a influência de Esaú na sua vida. Quem não ama frutificar, quem não quer frutificar para Deus, é como Esaú. E não espere de Deus a bênção. Não espere a bênção de Deus. Deus não abençoa aqueles que não querem fazer sua vontade. Deus não tem compromisso com pessoas que não querem fazer sua vontade. Deus tem compromisso com os que o amam e o servem com alegria. Esses Deus quer abençoar, como Jacó. Deus quer abençoar estas pessoas. Mas quantos estão aqui hoje que são como Esaú? Sempre arrumam um motivo para não frutificarem para Deus. Sempre arrumam um motivo para se fazerem de vítima. E Esaú foi uma pessoa assim, vítima. Eu sou vítima do meu irmão, eu sou vítima do meu pai e da minha mãe, eu sou vítima de Deus. Então, já que eu sou vítima, então eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu vou mostrar para eles que eu posso fazer diferente e vou ser bem sucedido. E nunca houve bênção na vida desse homem. Todos os registros da Bíblia é que ele foi um derrotado, um fracassado, porque não amou servir a Deus.